Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marilândia Moreira, sou advogada, atuante em diversas áreas do direito e hoje eu vou compartilhar com vocês várias informações importantes. O que você precisa entender antes de optar pelo juizado especial? Mas antes de irmos para o vídeo, quero lhe pedir que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações no sininho, se você gosta de conteúdos como este. Vamos para o vídeo? Bem pessoal, os juizados especiais, antigos juizados de pequenas causas, é um órgão do Poder Judiciário de instância inferior, que tem como objetivo acelerar o trâmite processual com fundamentos em princípios bases que favorecem a celeridade processual e a segurança jurídica. São juízos informais que buscam proporcionar meios rápidos ao acesso e efetividade da justiça, tanto no âmbito civil quanto criminal e fazendário, estadual e federal. Os juizados especiais permitem que os cidadãos busquem soluções pacíficas para seus conflitos do cotidiano de forma rápida, eficiente e gratuita. Normalmente, os conflitos são solucionados de forma pacífica por meio da conciliação e mediação, uma grande tendência da sociedade moderna. Esses órgãos do Poder Judiciário são disciplinados pela Lei nº 9099/95. No âmbito estadual, cada estado regulamenta os juizados especiais. Já no âmbito federal, a disciplina se dá pela Lei nº 10.259 de 2001. Em 26 de setembro de 95 foi sancionada a Lei dos Juizados Especiais, que é a Lei 9.099/95, determinando os critérios e processos que seria de sua competência, por se tratar de lei que visa acelerar o trâmite processual, com preferência à resolução pacífica das partes. O juizado especial tem como princípios fundamentais que visam a resolução rápida dos conflitos, sendo eles a oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Os juizados especiais podem julgar as causas em que o valor do pedido não seja maior do que 40 salários mínimos, ações de cobrança de condomínios atrasados, ações de indenização por danos causados em acidentes de veículos, ações de indenização para cobrança de seguros em acidentes de veículos, ações de despejo para uso próprio, ações possessórias sobre bens imóveis, ações de arrendamento rural e de parceria agrícola, ações de ressarcimento por danos em prédio urbano ou rústico, ações de ressarcimento por danos causados em acidente de veículos, ressalvados os casos de processos de execução, ações de cobrança de seguro relativo aos danos causados em acidente de veículos, ressalvados os casos de processos de execução, ações de cobrança de honorários de profissionais liberais, salvo o disposto em legislação especial. Os juizados especiais também são competentes para processar e julgar e executar as ações penais de menor potencial ofensivo, no caso dos juizados especiais criminais. São consideradas causas de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os crimes com pena máxima de até 2 anos. Já na esfera federal, os juizados cíveis conciliam e julgam as causas da Justiça Federal, que tem aí como competência, quanto ao critério de competência, sendo o valor de até 60 salários mínimos, exceto as causas dispostas nos incisos 1, 2, 3, 4 do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 10.259 de 2001, aquelas atribuídas ao juizado especial estadual. Vale destacar também, pessoal, os juizados são competentes para promover a execução dos seus julgados e dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até 40 salários mínimos, observado o disposto em lei dos juizados especiais cíveis. Vale destacar, os juizados especiais federais não são competentes para processar e julgar aquelas demandas cuja competência é da Justiça Estadual, ou seja, nem todas as causas com valor abaixo de 60 salários mínimos podem ser julgadas no Juizado Especial Federal. A Lei dos Juizados Especiais determinou algumas situações em que não terá competência para apreciar, por ser consideradas mais complexas, e sua aceitação inibiria a celeridade processual, como, por exemplo, ações relativas a processo de falência, ações que tenham a Receita Federal como parte, ações relativas a acidentes do trabalho, ações em que a parte seja absolutamente ou relativamente incapaz, menor de idade, por exemplo.
Vale destacar também, pessoal, que pedidos com valores pouco acima de 40 salários mínimos nos juizados especiais cíveis, se o valor da causa totalizar uma quantia pequena acima de 40 salários mínimos, né, aí nos juizados especiais cíveis, ou 60 salários mínimos se for na esfera federal, a parte pode renunciar o valor excedente, né, e permitir a apreciação da causa nos juizados especiais. E caso o autor da ação não aceitar a renúncia, deverá procurar o juízo comum, ou seja, caso tenha ingressado com a ação e não aceitar a renúncia, quando o juiz perguntar, né, o processo será remetido aí para uma das varas federais comuns, em respeito ao critério de competência, ou podendo ainda ser extinto sem resolução do mérito, né? Vai depender aí do juiz que apreciar essa causa. Caso seja de sua preferência, a parte poderá optar pelo juízo comum, ao invés dos juizados especiais, mesmo nas causas cujos valores seja inferior a 40 salários mínimos e elas preencham os requisitos para demandar nos juizados especiais. É uma faculdade do autor da ação. Qual consequência o processo, no caso do autor, não comparecer à audiência? Essa é uma pergunta que me fazem bastante, pessoal, e cabe aqui pedir a vocês que prestem bem atenção, né? Se o autor faltar à audiência, né, o não comparecimento da parte autora na audiência poderá incorrer na resolução sem apreciação do mérito, ou seja, o processo será extinto sem ser analisado, sendo a parte ainda podendo ser condenada ao pagamento das custas processuais. Posteriormente, ela poderá entrar com outra ação. Na prática, não é a regra, desde que justificadamente, em tempo e de boa fé. Outra pergunta que me fazem muito: qual a consequência para o réu quando ele falta à audiência? No caso do réu, quando devidamente citado e faltar à audiência, a consequência é a revelia, ou seja, será considerado verdadeiro as alegações do autor. Aí você me pergunta quais as hipóteses que levam, né, à extinção do processo sem análise do mérito, né, do juízo. Pois bem, existem situações nas quais o processo não será analisado pelo juiz, né, sendo então o processo extinto, ou seja, sem apreciação de mérito. São eles: quando o autor não comparecer na audiência, se o autor ou quem ingressou com o processo tiver falecido e nenhum sucessor for habilitado em até 30 dias, se o réu falecer e nenhum sucessor for citado em até 30 dias, quando o autor ou o réu não poderem ser parte nos juizados especiais, quando não preencher os requisitos da lei dos juizados especiais, quando o valor do pedido é superior a 40 salários mínimos, no caso dos juizados cíveis, né? Quando o valor do pedido é superior a 60 salários mínimos, no caso dos juizados federais. E quem pode ingressar com ação nesses juizados especiais? Podem ajuizar ações nos juizados especiais as pessoas físicas capazes, maiores de 18 anos ou maiores de 16, sendo elas emancipadas, as microempresas, as pessoas jurídicas qualificadas como organização da sociedade civil de interesse público, as sociedades de crédito ao microempreendedor. Mas atenção, pessoal, quem não pode ser parte em ações nos juizados especiais cíveis? Bem, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Já no juizado federal, quem não pode ser parte autora, ou seja, quem não pode ingressar com ação no juizado federal? Podem ser parte autora em processos cíveis as pessoas físicas, as microempresas e as empresas de pequeno porte, e o incapaz sendo ele representado por seu representante legal ou curador, nos casos previstos em lei, a exemplo, nas ações de natureza previdenciária. Já a União, as autarquias e as fundações, bem como as empresas públicas federais, serão parte nos casos previstos em lei, geralmente atuante no polo passivo. Nos juizados especiais criminais, o autor será sempre o Ministério Público, quem também é titular do processo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações no sininho. E até a próxima. Tchau, tchau!